Olá, muito boa noite. Está começando mais um RS em Movimento aqui pela Rede RS, o primeiro canal de jornalismo em TV aberta do Grupo Box Brasil. E começamos o programa apresentando os destaques da edição desta terça-feira. Temporal provoca destruição em Osório. Milhares de moradores estão sem energia elétrica. Em entrevista ao RS em Movimento, prefeito Romildo Bolzan relata a situação da cidade. Na capital, ruas alagadas após quase 30 milímetros de chuva nesta terça-feira. Queda de árvores e alagamentos foram registrados e causaram transtornos a pedestres e motoristas. A condição deve persistir até esta quarta-feira. Na previsão do tempo, todos os detalhes do clima para o estado nos próximos dias e os alertas da Defesa Civil Estadual. Documentário produzido pelo Sistema Fiergs celebra a resiliência da indústria gaúcha diante das enchentes de 2024. Curta-metragem Indústria da Coragem estreou no Teatro Fiergs nesta terça-feira. Rio Grande do Sul terá 110 mil mesários para atuar no primeiro e segundo turno das eleições de outubro deste ano. Estudo inédito analisa cenário econômico do estado. O Rio Grande do Sul teve o menor crescimento econômico do Brasil nas últimas 2 décadas. É o que aponta um estudo inédito do Instituto Fecomércio RS de pesquisa. Os detalhes e os fatores que levaram a este cenário você acompanha em breve no RS em Movimento. E ainda, zagueiro colorado Vitor Gabriel é condenado e ficará fora dos gramados até que Gabriel Peck, do Cruzeiro, volte a treinar. Grêmio monta a Legião Estrangeira. Novo gringo é um meia croata. Isso e muito mais, agora no RS em Movimento. Muito bem, agora são 6h36, faz 20 graus aqui na capital. A gente tem previsão de mais chuva. Por enquanto, aqui na PUC, onde fica o estúdio da Rede RS, não está chovendo, mas a gente sabe que vem mais água por aí. E 2 anos após as enchentes que marcaram a história do nosso estado, a Federação das Indústrias do Rio Grande do Sul lança um documentário que resgata a força e a capacidade de superação do setor produtivo gaúcho. A produção reúne histórias de empresários que reconstruíram os seus negócios após a tragédia e destaca a atuação do Sistema Fiergs no apoio às empresas durante o processo de retomada. Sobre essa produção, nós conversamos agora com Ana Verlang, diretora-geral do Sistema Fiergs, e Carla Canevali, que é empresária e diretora da Fiergs e também presidente do Sindipan. Ana e Paula, muito bem-vindas, uma boa noite para vocês. Obrigada, boa noite, Cris. Bom, eu vou começar então assim com esse momento escolhido, né, para a gente ter esse lançamento. Nós estamos aí diante de um El Niño que vai trazer muita chuva, que já está nos mostrando aí o tamanho, né, da força que tem, e justamente 2 anos após o que a gente viveu aqui. Teve algum motivo especial para que fosse escolhido essa, né, semana passada, então na terça passada, o lançamento? Bom, boa tarde, Cris. Muito obrigado pelo convite, por estar aqui. Carla, nossa diretora, também presidente do Sindipan. Bom, o que marcou, né, esse momento histórico do Rio Grande do Sul, que o Rio Grande do Sul viveu há 2 anos atrás, foi essa enchente, e a gente fez a ideia da produção desse vídeo foi não para que a gente uma comemoração, né? Não é absolutamente nada disso, mas sim para mostrar a superação, né, do industrial gaúcho e de que forma que a Fiergs ajudou esse industrial gaúcho, né, na reconstrução da sua indústria, porque a gente teve aqui na região metropolitana e várias outras regiões aí abaladas por essa enchente, e a gente quis mostrar, né, de que forma o industrial gaúcho conseguiu superar essa enchente. Então, a indústria da coragem reforça o poder
né, de resiliência do Rio Grande do Rio Grande do Sul, mas também o poder, a capacidade de superação da nossa indústria gaúcha, do nosso industrial gaúcho. Então, essa foi a ideia do vídeo ser produzido, né? Esse vídeo foi produzido pela própria entidade, pelo próprio Sistema Fiergs, os colaboradores do Sistema Fiergs fizeram esse vídeo, né? Nós tivemos um apoio grande aí do presidente Cláudio Bier, dos diretores, tanto que a diretora Carla Carnevale também participou, porque Eldorado, que é onde a diretora Carla tem a padaria dela, foi uma das cidades mais afetadas, né? E ela também é uma pessoa, uma empresária, né, muito forte, que conseguiu reconstruir, né, a indústria dela. Então, a gente pensou neste momento não como uma forma de comemoração, homenagem, mas sim uma forma de mostrar a capacidade da indústria gaúcha de se reconstruir, né? Certo. Deixa eu fazer uma correção sem querer. Acabei lhe chamando de Paula, nós estamos com a Carla, né? Isso. Por favor, Carla Carnevale, presidente aí do Sindipan e também empresária, como nos disse a Ana. A senhora aparece no documentário também, trazendo o seu relato, né, do que enfrentou. Como é que foram os primeiros dias, né, após as enchentes, quando você acabou afetada? Olha, os primeiros dias foram, eu imagino que os segundos mais difíceis, porque o primeiro é quando tu vê, né, a tua impotência com aquela água subindo e tu imagina que vai parar, vai estabilizar, e isso não acontece. E depois, na retomada, né, o pior momento foi a decisão de continuar ali ou ir embora. Porque a gente, quando tu vê tudo destruído, imagina, teve lugares que teve mais de 4 metros de água, né? Quando eu abri a porta pela primeira vez, que a gente conseguiu entrar, né? Que a água já estava baixando, e quando tu vê tudo destruído, tu imagina que seria impossível, realmente impossível a gente retomar, né? Foi o meu primeiro pensamento. Tanto que eu liguei para o meu filho, ele não estava no Brasil naquela época, e eu disse, Thales, nós vamos calcular a rescisão de todos os funcionários e vamos fechar a empresa, porque não tem mais o que fazer aqui, não tem mais o que fazer aqui. Naquele momento parecia que estava tudo encerrado. Tudo acabado. Muito difícil, realmente, né? A gente, às vezes, tem uma vida inteira de dedicação, né? De esforço, de economias, inclusive. Sim, né? Exatamente. De trabalho, né? Sim, a nossa indústria lá tem 40 anos. 40 anos. Então, nasceu, cresceu junto com aquela comunidade, né? Emancipou junto com o município. Então, Bom, Ana, vocês trouxeram no documentário outros empresários que também enfrentaram essa mesma dificuldade, esse grande desafio, né? Como é que vocês elencaram, né, as empresas, escolheram quem deveria participar? Sim, nós fizemos nós conversamos com, porque a Fiergs, ela é uma entidade representativa, e nós temos 107 sindicatos filiados à Fiergs, né? 104 sindicatos da indústria patronal filiados à Fiergs. Então, a gente buscou dentro da unidade sindical, que nós temos uma unidade que faz a gestão de todos esses sindicatos, procuramos indústrias de algumas regiões. Daí, nós tivemos ali da região metropolitana, com Eldorado, nós tivemos uma outra indústria que é uma indústria também têxtil, né? Que representa a Renner, e também uma indústria ali do Nordeste do Rio Grande do Sul, que é do Sindipedras, né? Sim. Uma indústria associada ao sindicato. Então, nós procuramos indústrias associadas aos sindicatos que nós representamos da Fiergs. Então, a gente conversou com eles e nós pedimos, então, que eles fizessem, né, o seu depoimento pessoal, né? Muito emocionado, assim, foi, porque
a gente vê no semblante do empresário a dor, né, de ter a sua indústria, como a diretora Carla falou, não sabe por onde começar ou não sabe se vai continuar, né? Então esse empresário daqui a pouco iria desistir, mas aí que vem o papel, né, da entidade Fiergs, né, do sistema Fiergs. Nós trabalhamos junto com o Sebrae. E também, dentro da nossa unidade sindical, nós temos um projeto que se chama ProSind, que ajuda os sindicatos, né, a organizar o seu sindicato e seu associado. E através dele e através de outros projetos dentro da Fiergs, a gente conseguiu, né, dar um apoio a essas indústrias que foram abaladas, né, de alguma forma pela enchente. Então, o presidente Cláudio Bier, nós também, quando o presidente Cláudio Bier assumiu a Fiergs em 2024, a Fiergs ainda sofria com a enchente, porque a Fiergs foi afetada pela enchente, né? A nossa sede foi inundada, era muito triste a gente chegar na Fiergs e ver um entulho, né, de lixo que a enchente deixou, né? E o presidente Cláudio, junto com a diretoria, foram muito firmes em dizer assim: nós vamos fazer a posse da Fiergs, a posse da diretoria da Fiergs dentro da Fiergs, para nós mostrarmos essa resiliência, para mostrarmos que que o industrial é forte e consegue superar. Então foi muito simbólica a posse da diretoria ser dentro da Fiergs, que nós também conseguimos reconstruir. Nós lá dentro da sede, né, nós temos inúmeros sindicatos que têm a sua sede dentro da Fiergs. Nós temos SESI, temos Senai lá na Fiergs, o IEL também. Então a gente conseguiu reconstruir, e isso foi para nós, sabe, uma superação muito grande. Então, essa é a forma que a Fiergs ajudou também ao industrial, né? Nesse abalo, né, que aconteceu aí no Rio Grande do Sul. E agora a gente fica com medo, né? Claro. E a gente recebe as informações, né, de que nós teremos um El Niño daqui a pouco muito, né, que o Rio Grande do Sul vai ser abalado pelo El Niño, de que forma vai ser, daí vem uma chuva muito forte, como aconteceu nessas últimas semanas, né, e dá uma enchente novamente, e daqui a pouco uma rua fica alagada, a gente já tem a sensação que vai acontecer tudo de novo. E é um sentimento que só nós, gaúchos, que passamos por isso, a gente tem. Então, e o industrial muito mais, porque a indústria, ela representativa, economicamente, ela representa aí 53% do ICM do Rio Grande do Sul, né? Quantos trabalhadores estão envolvidos com a indústria, né? Então, é essa preocupação que a gente tem, né, dos trabalhadores, né, do emprego no Rio Grande do Sul. A gente ter a indústria abalada por uma enchente e simplesmente para a indústria. A gente daqui a pouco consegue reconstruir ela daqui 6 meses, né? Ou daqui 3 meses, mas e o emprego, como é que funciona? Como é que a gente vai fazer com o colaborador, né? Porque tu tem a preocupação, eles têm família também, eles têm que se sustentar. Então, o grande objetivo do vídeo foi mostrar isso, a resiliência do empresário industrial, né, de como ele conseguiu administrar a sua indústria inundada e ter os seus colaboradores atendidos também diante dessa catástrofe, né? Nós tivemos alguns auxílios, né, do Estado ou da União, mas isso representa pequeno dentro do todo que foi abalado, né? Então, a gente mostrar essa força que o industrial
teve para superar é muito importante por conta dessa questão de emprego também, né? Claro, com certeza. As famílias que foram abaladas, né? E isso é o objetivo, assim, de mostrar a capacidade do industrial, né? Da reconstrução, né? Bom, vamos assistir um trechinho, a gente separou um trechinho, então, do curta-metragem que se chama Indústria da Coragem, para a gente dar uma conferida, então, na obra. Este foi um dos maiores desafios da história da empresa. A dificuldade de encarar algo que era inimaginável foi de muito choque, de muito impacto. A água chegou aqui a 3,50 metros, mais ou menos. A gente sofreu enchentes lá na empresa em 2001, 2009, 2011 e 2020. Então essas de 23 e 24 foram o nocaute para nós, né? Esses 2 anos, para mim, foram ontem. Né? Eu ainda, por vezes, sinto o cheiro da enchente. Tive algumas obras sendo executadas ainda hoje, né? Em meio a uma ameaça de uma nova enchente agora em 2026. E isso nos traz uma apreensão muito grande, mas para mim ela está como se fosse na data de ontem aqui. O impacto para a cidade de Porto Alegre foi gigantesco de chegar aqui na localidade da fábrica. Para mim era uma situação inimaginável, né? Tem imagens que não valem nem relatos, né? Que realmente a gente tem que deletar, mas por vezes quando a gente deita, elas vêm em mente. O processo de reconstrução, ele não acabou. Que a retomada dela não aconteceu da maneira como a gente esperava, né? Porque nós reabrimos as portas, mas os clientes diminuíram quase pela metade, né? O custo das mercadorias subiu um monte. Então, a cada dia a gente se depara com algum ponto diferente. Ainda estamos em reconstrução, sim. Essa parte do hino, né, do Rio Grande do Sul, mostramos valor, constância, eu acho que vem a casar muito bem com toda essa situação que a gente passou, que realmente mostra a garra, né, a persistência, a esperança, né, e a força que a gente acha, da onde que a gente acha que não existia, mas vem, de algum jeito vem. Remete também as questões da força do povo gaúcho, né? da vontade de trabalhar, de dar a volta por cima. Esse evento, ele veio mais para provocar o estilo gaúcho de dizer: eu não vou desistir, eu não vou abandonar aquilo que eu construí. Nunca perder a esperança, nunca perder a fé e ter muita força de vontade, né? Eu acho que muito trabalho. Eu acho que essa é o principal mensagem que eu posso deixar assim para todas essas pessoas, né? Emociona muito, né? Emociona. Os depoimentos, a gente pensar em tudo que passou é realmente impactante. E vocês também trazem em alguns trechos do documentário, né, o relato também desse receio, né, de uma nova enchente, de enfrentar novamente, ao mesmo tempo que a gente conseguiu ver a capacidade, né, de recuperação, a capacidade de fazer tudo de novo, começar do zero, né? Como lidar com tudo isso, né? O industrial, assim, ele tem uma força de trabalho muito grande, porque também ele tem outras pessoas, né, ao redor que dependem do trabalho dele, né? Então, o industrial é um grande líder, como eu digo, né? A Carla é a expressão
né? E é a figura do nosso empresariado industrial que teve essa força, né? Que não desistiu, que continua ainda até hoje. Então, é isso que a gente precisa. E dentro né, da diretoria do Sistema Fiergs, nós temos isso. Nosso industrial gaúcho é assim. Carla, quando foi assim que você pensou, não, eu vou botar a mão na massa, vou arregaçar aqui as minhas mangas e vamos fazer tudo de novo? Sabe, quando a gente vê as pessoas que te procuram, muitos procuraram a padaria e perguntavam, vocês vão reabrir? E aí a gente, ainda com aquela dúvida, mas nós tínhamos 55 funcionários na padaria, 55, todos atingidos por enchente também. Nem sabíamos aonde eles se encontravam naquele momento, né? Sim. E muitos foram para abrigos, outros municípios, tiveram auxílio de parentes. E aí a gente começou a ver que vinha ajuda. E aí como é importante tu estar inserido, né? No sindicato, na própria federação, né? Eu vi como é importante todo esse relacionamento, toda essa rede de ajuda que se construiu, né? E por isso o documentário, eu acho que ele vai ficar para a posteridade como para que não se esqueça de tudo que se fez, né? De como se conseguiu reagir e como a gente conseguiu se reerguer. E aí eu vejo que as indústrias, como elas são importantes na localidade onde elas estão inseridas, né? Porque elas ajudam a construir história, né? Porque a indústria, ela é um grande CNPJ, mas que por trás tem um CPF que cuida de muitos outros CPFs, sabe? Muitas famílias, muitas pessoas, né? Exatamente. E aí o pessoal pergunta, onde é que vocês tiveram força? A gente tirou força nas pessoas. Porque o olhar das pessoas nos perguntando, se vocês forem, nós vamos também, né? E aí a gente se deu as mãos e seguiu em frente. Eu acho que cada vez que me perguntam, eu repenso e eu tenho eu vejo de uma maneira diferente, né? Porque a ajuda vem e ela cria uma rede, né? E a gente vai se ajudando. Quando houve a pandemia, a gente teve um grande exemplo de separação. E quando houve a enchente, para mim, o maior exemplo foi a união. Sabe? Uma união que se formou assim, de uma maneira que a gente não vai esquecer, jamais. E dentro da indústria, isso, né, ficou muito claro para mim. Toda a força que veio era um ajudando o outro. E o próprio sistema, né, a federação, o Sistema S, como ele conseguiu se articular, mesmo precisando de ajuda também, né? Porque todos foram atingidos. Vocês conseguiram ampliar o número de funcionários ou manter os que já tinham? Quantos hoje estão juntos com vocês? Hoje nós estamos em torno de 50 pessoas. 50. Nós perdemos muitos funcionários por conta de que muitos tiveram que mudar de município, né? Teve o Compra Assistida, que foi um auxílio do governo federal, que nos levou muitos clientes e muitos funcionários, porque não existia imóvel dentro do município para comprar naquele valor e não poderia ser numa área de inundação, então muitos foram embora. Inclusive, até agora estão indo, muitos. Bom, a gente poderia ficar muito mais tempo conversando. Infelizmente, o nosso tempo está acabando, mas eu gostaria de ouvir de cada uma de vocês qual a palavra ou o sentimento que fica, né, de força para enfrentar os próximos tempos, o que está sendo previsto, e também onde que as pessoas podem conferir o documentário na íntegra. Bom, Cris, eu acho que o grande legado que fica, né, do Sistema Fiergs é a união, né, essa união, né, dos sindicatos, essa união da indústria, a união do Sistema S, né, o SESI, o SENAI, que se uniu para atuar de maneira imediata, né, com o auxílio da indústria. Aí a gente teve alguns ginásios do SESI à disposição, né, da prefeitura
para que a gente recebesse desabrigados, né? E que a gente pudesse dar o auxílio necessário, né, para as pessoas. Então, essa união é muito importante. E daí, obviamente, que a gente recebe também auxílio da comunidade, né? Nós tivemos, obviamente, que nós, no sistema, dentro da nossa sede aqui em Porto Alegre, nós temos 1.000 colaboradores. E desses 1.000 colaboradores, acho que cerca de 70% foi atingido pela enchente também, né? E nós tivemos que prestar auxílio também para eles. E nós temos os bancos sociais que o sistema Fiergs faz, a administração que também fez esse aporte, esse apoio. Então é essa palavra, é união, né? União que fez que as indústrias e a sociedade também conseguissem se reerguer, né, dessa catástrofe que atingiu aí muitas cidades do Rio Grande do Sul. Perfeito. Carla. Para mim, a palavra que vem agora é coragem, né? A indústria do Rio Grande do Sul é sinônimo de coragem para se reconstruir e para continuar dando seus passos, indo cada vez mais em frente, né? Então, coragem é a palavra que fica e nesse documentário a gente consegue perceber toda essa coragem que a indústria gaúcha tem. Perfeito. Quem quiser conferir o documentário, assistir no YouTube, como pode fazer? Isso, a gente tem esse documentário no YouTube. A Cristiane Matos, que é a nossa gerente de comunicação, está aqui, tá fazendo joinha no YouTube. Como é que a gente acessa lá, Cris? Fiergs. YouTube da Fiergs. YouTube da Fiergs, isso. Maravilha. E agradecer também, tem muito a agradecer a Cris Matos, né, a nossa gerente de comunicação e marketing da Fiergs, que é a equipe dela que fez esse belo vídeo. A gente sabe que às vezes tem grandes produções, né? Mas essa é uma produção nossa por tudo que a gente falou aqui, né, Carla? Uma produção do sistema Fiergs, por essa capacidade, né, de união, de resiliência e também de coragem, né, para a gente mostrar o que o sistema Fiergs também, né, contribui para que a gente demonstre, isso fique para o futuro, para a gente ver essa força, né, que nós gaúchos, que nós indústrias temos para enfrentar, né, esses desafios que acontecem, que são grandes tragédias, né? Tá certo, muito obrigada, Ana Paula, obrigada, Carla, por terem vindo, por compartilharem com a gente, né, os detalhes desse trabalho tão bonito, tão emocionante. Vocês estão de parabéns pelo trabalho, pela coragem também do recomeço, da ajuda, né, da solidariedade com todos que fazem parte da indústria gaúcha. E que essa coragem permaneça com a gente. Amém, amém. Uma boa noite para vocês, muito obrigada. Obrigada. E no fim da tarde de ontem, os gaúchos de diversas regiões do estado foram surpreendidos pela passagem de uma tempestade que causou inúmeros transtornos por onde passou. Vamos até o Estúdio do Tempo para conferir mais detalhes. Boa noite, Lucas Canever. Olá, boa noite, Cris, e boa noite a vocês que nos assistem. O Rio Grande do Sul segue enfrentando transtornos por causa dos temporais que atingiram o estado na noite de ontem. Essa virada no tempo causou vários transtornos em algumas regiões do estado. Em Santo Antônio das Missões, lá na região das Missões, uma tempestade de granizo surpreendeu os moradores. De acordo com a Defesa Civil do município, cerca de 400 casas sofreram danos por causa das pedras de gelo. As equipes também distribuíram lonas para os moradores que tiveram os telhados danificados. Aqui em Porto Alegre, a chuva chegou forte no fim da tarde da segunda-feira, justamente no horário em que as pessoas costumam voltar para casa do trabalho. O temporal causou alagamentos e deixou pontos da capital sem energia elétrica. Em alguns bairros, choveu cerca de 30 milímetros em apenas uma hora. E esse temporal foi só o começo de um período de muita instabilidade que deve seguir pelo menos até o fim da manhã de quarta-feira.
O Instituto Nacional de Meteorologia emitiu um alerta vermelho de tempestade para uma boa parte do Rio Grande do Sul, como a gente observa aqui no mapa. O aviso vale até o meio-dia de quarta-feira. E as regiões de maior atenção são a Serra, o Norte, o Noroeste, o Centro do Estado e também aqui na região metropolitana, assim como o Litoral Norte. De acordo com o comunicado, os acumulados de chuva podem chegar a 100 milímetros, acompanhados de ventos intensos, raios e até queda de granizo, mais uma vez, em pontos isolados. Aqui nessa animação, a gente consegue acompanhar o avanço dessa instabilidade já nas próximas horas até o fim da manhã de quarta. O temporal avança lá pela fronteira oeste do estado e atravessa o Rio Grande do Sul inteiro em direção ao oceano. A Defesa Civil também alerta para o risco elevado de transbordamento nas bacias dos rios Jacuí, Ibicuí, Ibirapuitã, Taquari, Caí, Sinos e Uruguai. Daqui a pouco eu volto com mais informações e também com a previsão do tempo completa para os próximos dias. Enquanto isso, você segue no estúdio do RS em Movimento com a Cris Viegas. Obrigada, Canever. Esse temporal também chegou ao litoral norte do estado e deixou um rastro de destruição em Osório. O município registrou destelhamentos, queda de postes e árvores, além de milhares de moradores sem energia elétrica. A prefeitura faz o levantamento dos danos e presta assistência às famílias afetadas. Mais cedo eu conversei com o prefeito de Osório, Romildo Bolzan, e os detalhes a gente confere agora. O temporal atingiu cerca de 60% da área urbana de Osório. A força dos ventos provocou danos estruturais em prédios públicos e privados, derrubou árvores e postes e comprometeu o fornecimento de energia elétrica. Vamos dizer assim que atingiu em torno de 60% da cidade e os principais estragos foram perdas materiais de casas, prédios, equipamentos públicos, iluminação, destelhamento, árvores que caíram. Então foi uma situação bastante devastadora. E eu posso dar, se mais ou menos 60% das redes do fornecimento de energia caiu de ontem para hoje. Hoje já foi recuperada uma parte, 40 postes caíram, 210 casas foram atingidas por destelhamento, em torno de 15 árvores caíram também. Apesar dos prejuízos, não houve mortes nem feridos graves. Não houve nenhuma vítima do evento propriamente dito, mas um rapaz que estava consertando sua casa caiu, foi medicado, atendido, já está em casa e, por fim, 2 pessoas tiveram que ser desalojadas das suas casas e colocadas num abrigo pela prefeitura. Então, isso tudo já está sendo atendido. Ontem já atuamos rapidamente no que diz respeito à colocação de lonas, atendemos 175 residências, hoje atendemos o restante e estamos agora, nesse momento, fazendo as avaliações, os cadastramentos e a distribuição de telhas para a recomposição dos telhados de quem tem vulnerabilidade, quem tem fragilidade social. O prefeito explicou que o município havia recebido alertas para chuva e ventos fortes, mas destacou que o fenômeno que atingiu a cidade foi de difícil previsão. Segundo ele, as obras preventivas de drenagem realizadas nos últimos meses evitaram alagamentos mais graves. A cidade de Osório teve um trabalho preventivo no sentido de fazer, por conta exatamente do que vem se anunciando, o município já se acautelou com vários encaminhamentos, várias intervenções, limpezas de valo, limpezas de macrodrenagem, a ampliação da capacidade de recepção de águas em pontos que geralmente alagam. E até o presente momento, com todas essas chuvas que aconteceram na semana passada e nessa semana, nós não tivemos nenhum ponto grave de encher, ou pessoas que tiveram saído das suas casas, ou tivemos águas invadidas, toda escoou perfeitamente. Claro, precisamos ter um teste mais forte, uma precipitação mais forte. Mas esses eventos que aconteceram da semana passada para cá, em termos de água, o nosso sistema atendeu perfeitamente. O levantamento dos danos e a recuperação da infraestrutura segue em andamento no município, de acordo com Bolzan. Ontem nós fizemos um alerta das pessoas não saírem de casa por conta da situação que muitos fios nas ruas, tá? Estava uma escuridão na cidade, todo mundo, tudo com luz apagada, boa parte da cidade com luz apagada. E nós fizemos um alerta porque, andando pelos bairros, verifiquei muitos fios por conta que caíram no chão e eu não sabia se estavam energizados ou não, mas se estivessem energizados, passasse por ali, era um problema. Então, nós pedimos que as pessoas não saíssem nas ruas. Mas isso já está sendo recomposto.
mas nós temos ainda, por incrível que pareça, neste momento, nós estamos praticamente quase 15 horas da tarde, passando as 15, ainda temos 3 mil contribuintes da CE que estão sem energia. A previsão que a CE nos passou foi de fazer, por volta das 6 horas, 19 horas, uma situação de praticamente atendimento de toda essa demanda já atendida e com o retorno do fornecimento. Tomara que eles consigam fazer isso. A chuva que atingiu Porto Alegre e a região metropolitana nesta segunda-feira causou alagamentos, quedas de árvores, alterações no trânsito e falta de luz. Situação que, infelizmente, não é novidade para muitos moradores da capital. Confira na reportagem. A chegada da chuva para muitos revive memórias da enchente de 2024. Em muitos lugares, não é necessário um grande volume de chuva para que a rotina dos moradores seja afetada. Tem que andar de barco. Sempre. Sempre que chove, essa chuvarada, a gente entra em pânico, tu fica num estado de nervos grande. Essa noite eu não consegui dormir direito, porque eu tinha medo que entrasse água dentro de casa. Não tem como fazer nada aqui. A água vai entrar e tu vai ter que assistir. Da outra vez eu saí daqui de carro, com o povo ajudando a me tirar daqui de dentro. Aqui no bairro Maria Goretti, a história se repete mais uma vez. Toda vez que chove, a situação é essa. As ruas da região ficam alagadas, o que provoca diversos transtornos para os comerciantes e para os moradores. E toda vez que o tempo fecha, o sentimento é sempre o mesmo. E tu não sabe o que tu vai fazer, tu não tem como desmontar roupeiro, não tem como desmontar cozinha, tudo correndo. Não tem. A sensação é que tu vai perder tudo novamente e começar do zero. Jonathan é empresário. Durante a enchente de 2024, ele teve que mudar o comércio do térreo para o segundo andar. E mesmo depois da enchente, o medo de novos alagamentos fez com que ele desistisse da ideia de voltar para o antigo espaço. Nosso bairro sempre alaga quando tem essas chuvas fortes. Em 2024, nosso bairro ficou imerso na enchente. E é sempre essa situação. Os vizinhos, a comunidade começa a se comunicar, tem grupo do bairro para falar das ruas que estão alagadas. Ontem deu aquela chuvarada, alagou pra caramba. Hoje, por incrível que pareça, ainda não alagou. Mas a gente está sempre sobre alerta, principalmente depois da enchente, né? Então, o estado de pânico do bairro, ele sempre vai existir agora. Não... Apesar do tempo que separa a enchente de 2024 das chuvas que atingem o Rio Grande do Sul, os moradores ainda se sentem desamparados. E de 2024 para cá, o que tu diria que mudou? Sinceramente, nada. O bairro continua alagando, a gente continua tendo esses problemas. A gente não tem uma nova enchente, eu espero que não tenha, né, para passar por isso, mas não mudou nada em relação a isso, não mudou mesmo, de verdade. Não sinto nada, para mim não teve mudança nenhuma. E depois do intervalo, a gente fala sobre eleições. 110 mil mesários vão atuar no primeiro e segundo turno das eleições de outubro deste ano. Tem também a previsão de bastante chuva para as próximas horas. E ainda, um estudo aponta que o Rio Grande do Sul teve o menor crescimento econômico do Brasil nas últimas 2 décadas. Esses são alguns dos nossos assuntos no próximo bloco. O intervalo é rápido e a gente volta já já. Olá, estamos de volta com o RS em Movimento. Agora a gente vai voltar ao Estúdio do Tempo porque a previsão indica que vem muita chuva nas próximas horas em boa parte do estado. A gente confere tudo isso com Lucas Canever. É isso mesmo, Cris. Novas tempestades devem cruzar o estado nas próximas horas até amanhã de quarta-feira, quando essa instabilidade vai se afastar da costa gaúcha. Esses temporais podem vir acompanhados de rajadas intensas de vento que podem superar os 90 km por hora. Entre o fim dessa terça-feira e o começo de quarta, ainda são esperados volumes altos de chuva, com acumulados de até 80 milímetros. As áreas de maior atenção são o norte e o noroeste do estado, assim como a Serra, o litoral norte e a região dos vales. Em pontos isolados, a chuva pode ser ainda mais forte e passar dos 100 milímetros.
Na quinta-feira, o tempo começa a melhorar um pouco. O dia ainda deve ter muita nebulosidade e não dá para descartar a possibilidade de chuva fraca. Mesmo assim, a tarde segue com temperaturas altas para essa época do ano. Em algumas regiões, os termômetros podem chegar até os 25 graus. Já na sexta-feira, a tendência é de um tempo mais aberto. O sol pode aparecer entre nuvens ao longo do dia, mas eu já posso adiantar que essa trégua não deve durar muito. Na noite de sexta, o vento norte ganha força e antecipa a chegada de uma nova sequência de dias chuvosos que devem marcar o fim de semana. Mas a gente fala um pouco mais sobre isso nos próximos dias. Agora vamos focar na quarta-feira e ver como a temperatura fica amanhã em algumas cidades. Na Serra Gaúcha, em Vacaria, a tendência é que as mínimas ficam ao redor dos 10 graus, com máximas de até 21. A previsão é de chuva durante a madrugada e até o fim da manhã. Do resto, o tempo fica nublado, mas não se descarta a possibilidade de novas precipitações. Esse é o padrão que a gente vai observar em todo o nosso estado. Em Canela, também na Serra Gaúcha, as máximas chegam até os 20 graus, com mínimas de 12. Em Palmeira das Missões, a temperatura deve ir dos 15 graus até os 24 amanhã. Lá na fronteira oeste, vamos para São Borja agora, que deve começar o dia com marcas ao redor dos 18 graus e ao longo da tarde as máximas chegam até os 24. No centro do estado, em Cachoeira do Sul, a temperatura vai dos 12 até os 22 graus nessa quarta-feira. Vamos lá na região dos vales agora, uma região que deve receber bastante chuva durante a madrugada. Santa Cruz do Sul deve ter mínimas de 13 graus e máximas de até 21. Ao sul do estado, vamos lá para Rio Grande. Os termômetros devem marcar cerca de 12 graus no começo do dia e 18 ao longo da tarde. No litoral norte, em Capão da Canoa, a temperatura vai dos 16 aos 21 graus. Agora vamos lá para Novo Hamburgo, uma outra região que também deve receber bastante chuva ao longo do dia. Mínimas de 14 graus e máximas de até 22. E aqui em Porto Alegre, a capital dos gaúchos, a gente ainda vai ter uma madrugada chuvosa com possíveis garoas ao longo da tarde. A temperatura vai dos 15 até os 20 graus. Então é isso, pessoal. Ainda tem muita chuva vindo por aí. É importante ficar atento aos alertas das autoridades e principalmente da Defesa Civil. Amanhã eu volto com mais previsão do tempo. Uma boa noite. Boa noite, Canevé. E agora a gente fala sobre as eleições. O Rio Grande do Sul terá 110 mil mesários para atuar no primeiro e segundo turno das eleições de outubro deste ano. A estimativa é de que mais de 65% devem ser voluntários. Os dados são do Tribunal Regional Eleitoral Gaúcho. Sobre mais detalhes das próximas eleições, nos conectamos na Supertela com o secretário de Comunicação e Relações Institucionais do Tribunal Regional Eleitoral, o secretário Renato Sagreira. Seja muito bem-vindo, secretário ao RS em Movimento. Boa noite. Boa noite, Cris. Satisfação estar falando contigo e com os telespectadores. Prazer é nosso também. Bom, secretário, nós temos então aí as eleições pela frente, temos já aí o número de mesários e temos um movimento muito grande do TRE para que a gente tenha uma eleição segura, tranquila e também uma campanha grande para que as pessoas exerçam, né, esse direito, essa cidadania que é ir votar. E a gente teve em anos anteriores uma abstenção grande, né? A gente podia falar um pouquinho sobre essa busca que o TRE está fazendo? Sim, exatamente agora, neste momento, nós estamos aqui em Passo Fundo, onde hoje, no começo da tarde, nós realizamos um ato junto com entidades representativas e também com segmentos da imprensa para pedir o apoio de todos nessa grande cruzada em torno, né, da importância do voto e no combate à abstenção. O Rio Grande do Sul, no último pleito de 2024, infelizmente, ele ficou com quase 24% de abstenção, figurando entre os principais estados no Brasil no ranking da abstenção, algo que não é nada agradável para um estado tão politizado como o nosso. Então, a nossa presidente do Tribunal Eleitoral, a desembargadora Maria de Lourdes Gonzalez, ela iniciou, então, uma caminhada pelo Rio Grande do Sul, pelo interior do Rio Grande do Sul, mais precisamente, há cerca de 15 dias na fronteira, em Uruguaiana,
que registrou o maior índice de abstenção em 2024, com quase 34% de abstenção. Realizamos atos públicos em Uruguaiana, em Nova Crete, e ontem em Carazinho, estamos aqui na região do Planalto do Estado, hoje em Passo Fundo, certo? Essa semana ainda teremos atos em Caxias do Sul, e também teremos em Canela e Gramado. Nós vamos também reunir com as entidades, com poder, né, com diretores, prefeitos, enfim, a OAB, a sociedade em geral, para que apoie o Tribunal Eleitoral nessa iniciativa. Mas o apoio de vocês, colegas da imprensa, é fundamental para que nós possamos obter o melhor resultado e que possa ter novamente uma eleição com um bom índice de comparecimento. Perfeito. Na contrapartida, a gente também teve registro de um aumento de eleitores mais jovens também aqui no Rio Grande do Sul, secretário. Sim, o Rio Grande do Sul já há algum tempo. Esse número ele vem aumentando de eleitores de 16 e 18 anos. Né? É uma tendência que já vem acontecendo já há algum tempo, de campanhas de alistamento que foram criadas pela Justiça Eleitoral, sempre com o apoio da AGERT, da Associação Gaúcha das Emissoras de Rádio e Televisão. Mas, apesar desse crescimento dos jovens, né, ainda está um pouco aquém daquilo que a gente imaginava em termos de eleitorado. O Grande do Sul teve um decréscimo pequeno em relação ao ano anterior, né, cerca de 1,7%. Né, neste ano, algo que não é assim, muito preocupante, mas que, claro, né, não é agradável. Mas nós acreditamos que com o engajamento eleitoral, com o começo da campanha eleitoral propriamente dita, e a população cada vez mais ela pode interferir nesse processo. Ela entenda que o voto é a ferramenta principal para a mudança, para a transformação, para a realização dos sonhos de cada um. Né? Então, isso que a gente está demonstrando, a gente está falando da importância do voto. E, além disso, é muito importante também que nós estamos enfatizando do uso da cola eleitoral, da nossa colinha eleitoral, porque como são mais de 25 dígitos o eleitor terá que digitar na hora do voto. Então, isso provavelmente deve causar fila. Então, tentando evitar, né, uma maior ocorrência de fila, nós estamos nessas reuniões também incentivando que as pessoas levem os números dos seus candidatos anotados no papel. Certo. Secretário, né, nesse trabalho que vocês têm feito, vocês conseguiram identificar os fatores, né, que estão levando os eleitores a deixar de exercer o direito do voto? É uma das grandes causas que a gente tem percebido a polarização, né? A polarização da política no Brasil hoje. Isso que as pessoas, as lideranças têm comentado bastante junto aqui ao nosso debate com a Justiça Eleitoral. Né? É claro que isso é um cenário que existe, né? É inegável, mas não pode ser o suficiente para que diga que, por causa disso, é que a abstenção chega a 24%. Né? A polarização não é só no Brasil, isso é algo que é um fenômeno mundial. Então, dessa forma, nós acreditamos que, apesar dessa polarização, o eleitor vai entender da importância da ferramenta do voto, que o sufrágio é a única forma que ele tem de manifestar seu desejo, seja de permanência ou seja de mudança. Enfim, manifestando aquilo que ele realmente quer na urna, né? Porque o voto é igual para todo mundo, né? Então, está na hora do eleitor se conscientizar cada vez mais de que somente votando é que os seus sonhos podem ser realizados, os seus projetos podem ser implementados, né? E mais do que isso,
parlamentar ou até mesmo um político, um executivo, ele, quando ele com uma baixa densidade eleitoral, obviamente que é legal, é completamente legal, mas a representatividade, ela às vezes ela fica um pouco prejudicada, né? Porque, por exemplo, o município tem mais de 30% de ausência nas urnas, isso daria o resultado de uma eleição de possibilidade. O Rio Grande do Sul tem, então, mais de 8 milhões e meio de eleitores que estão aptos a votar. O que esse número representa, né, para as próximas eleições? Esse número é significativo. Ele representa a importância do eleitorado do Rio Grande do Sul, todo o trabalho de convencimento que a Justiça Eleitoral está tentando fazer para que a grande, na sua maioria desses eleitores compareçam às urnas. Entende? Que saibam que o nosso sistema eletrônico é extremamente seguro, que é confiável, que tem referência mundial em termos de tecnologia, né? E que a Justiça Eleitoral está aqui para a segurança e a lisura do processo. Secretário, então a gente tem anunciado aí 110 mil mesários que vão trabalhar nas próximas eleições. Como é que vai se dar, né, a organização com eles, né, o preparo deles para o dia de trabalho? Eles já foram convocados, né? A convocação já está acontecendo no dia 15 de julho, né? A maioria sendo convocados através de WhatsApp, alguns por e-mail, certo? E como referido no começo da entrevista, 65% do nosso contingente são mesários voluntários. Então, isso demonstra a importância da cidadania nesse processo, porque sem a participação do mesário, nada seria possível, absolutamente nada seria possível. Então, o cidadão que está nos acompanhando agora dentro do seu programa, ele deve saber a importância do mesário no dia do pleito do processo como um todo. Por exemplo, dentro da sessão eleitoral, ele é a autoridade máxima. O presidente de mesa, ele tem poder de polícia. Certo? No caso, ele precisa de alguma medida que seja necessária para o cumprimento da ordem da segurança. Então, ele é revestido de amplo poder pela Justiça Eleitoral e tem todo a estrutura da Justiça à sua disposição. Então, quem quer ser mesário voluntário ainda pode ser, basta se inscrever no nosso site do TRE do Rio Grande do Sul ou então em algum cartório eleitoral. O pedido, o preenchimento do formulário será, obviamente, analisado pelo juiz ou pela juíza eleitoral, conforme cada zona. Certo. Agora, no caso daquelas pessoas que foram convocadas ou que forem convocadas, mas não possam estar presentes nesse dia como mesário, o que elas podem fazer? Se a pessoa ela foi voluntária, certo? E ela foi convocada, o que ela deve fazer? Tão logo chega a convocação, ela tem 5 dias para encaminhar ao juiz eleitoral o motivo pelo qual ela alega que não pode ser mesário, para a apreciação do magistrado ou magistrada, certo? Ela pode alegar que tem uma doença grave ou que está, por exemplo, com uma gestação em estágio elevado, ou também seja parente em até 2º grau de candidato, que também impede, né? Ou dirigente partidário, dirigente ou delegado partidário, também não pode ser mesário. Então, se tiver algum desses impedimentos, a pessoa que recebeu a convocação, 5 dias úteis tão logo seja notificado para encaminhar o pedido a ser analisado pelo juiz ou pelo eleitoral.
Certo. Bom, e o TRE também tem trabalhado bastante para combater a desinformação, né? Recentemente foi assinado aí um documento, né, em que todas as partes envolvidas nas próximas eleições assumem o compromisso, né, de trazer segurança às eleições. Esse também é um ponto que está sendo bastante trabalhado no TRE. Sim, nós tivemos uma reunião com todos os representantes dos partidos políticos do Estado, com o Ministério Público, com a OAB, reunião promovida pela Justiça Eleitoral, onde se criou um pacto, né, para a tranquilidade, a paz nas eleições, certo? E a busca de todos contra as fake news, a desinformação. Nós já temos, inclusive, um comitê interno do Tribunal Eleitoral de combate à desinformação, né, que é presidido pela nossa diretora-geral, Ana Gabriela Almeida, e vem realizando diversas reuniões para traçar diretrizes de como agir dessa forma. A gente sabe muito bem dos malefícios, dos prejuízos causados por uma fake news. Mas quando o eleitor estiver com alguma dúvida, quando perceber que essa informação que ele deu, ele vai, será que isso é verdade? Então, o que ele pode fazer? Ele deve acessar o site do TSE ou do TRE, que tem links que falam sobre as principais dúvidas, né, que podem surgir como fake news, e ele vai saber o esclarecimento exato se trata de uma verdade ou uma mentira. Então, é muito importante, se o eleitor desconfiar, tem que ter contato com a Justiça Eleitoral e depois poder proceder. Perfeito. Secretário Sagreira, muito obrigada pela sua entrevista aqui ao RS em Movimento e uma boa noite para você. Muito obrigado, sempre à disposição de vocês, sempre que precisarem, só chamar. Muito obrigada. E agora a gente vai falar sobre o ponto de conexão. Irineu Garnier já está aqui ao meu lado, trazendo aí, então, os detalhes do programa de hoje. Irineu, boa noite. Boa noite, Cris. Tudo bem? Tudo certo. Cris, hoje nós vamos falar sobre alguns problemas que estão acontecendo aí, até mudanças de hábitos da população. Todo mundo sabe, né, que a gente recebe muitas ligações de telemarketing, enfim, durante o dia. Algumas pessoas, até em razão desse excesso de ligações, muitas vezes de números desconhecidos, as pessoas estão mudando seu comportamento em relação ao telefone. O telefone está deixando de ser telefone no Brasil para se tornar um instrumento de troca de mensagens, máquina fotográfica, de filmar, enfim, outros recursos que não falar ao telefone. A gente fala cada vez menos ao telefone. É uma mudança comportamental que tem várias causas. Claro, às vezes digitar é mais prático, você não incomoda a outra pessoa, né, que está ocupada com alguma coisa, manda uma mensagem, ela olha depois. Enfim, tem várias explicações que a gente vai comentar no programa de hoje. E então a gente hoje quer entender melhor o que está acontecendo, por que as pessoas estão usando cada vez menos o celular como telefone e mais como um equipamento de transmissão de mensagens, né? Mensagem de texto ou de voz ou de áudio e também de envio de vídeos e fotografias. Bom, para nós que somos jornalistas e muitas vezes temos a pressa de ter a resposta da pessoa, isso é um problema. A gente brinca, né? Ninguém mais atende telefone. Ninguém mais atende telefone, as pessoas querem, manda uma mensagem, manda um videozinho, manda não sei o que. Mas é difícil mesmo. Tem a vantagem, né? Quer dizer, você está dirigindo, depois quando para, consegue ler a mensagem, para lá para tomar um café e vai ler as mensagens. A outra questão é que às vezes é um assunto urgente, a pessoa precisa resolver naquele momento e aí fica difícil. Então, assim, uma série de questões. Tem também aí uma questão preocupante que são os golpes aplicados via telefone, né? Principalmente em relação com pessoas de mais idade, enfim, ainda menos familiarizadas com essas novas tecnologias. Às vezes também temos aí os golpes via telefone. Então, tudo isso a gente quer discutir no programa de hoje. Os golpes com inteligência artificial que usam a voz da pessoa, né, Irineu, para aplicar golpe depois. Agora estão, assim, extremamente sofisticados, né? Porque você antes ainda tinha um textinho ali e tal. Agora é a voz da pessoa, às vezes a imagem da pessoa. Então, os golpes cibernéticos e telemáticos, aí, eles
eles evoluíram muito, se sofisticaram muito nos últimos anos, né? E a gente quer entender melhor o que está acontecendo e ver também como as pessoas podem se prevenir contra esse tipo de ação criminosa, né? E quem é que participa do bate-papo hoje? Vamos ver na nossa tela ali, Cris? Vamos lá. Vamos lá, então. Estarão conosco hoje aqui a Renata Kretzmann, que é especialista em Direito do Consumidor e professora da FMP, a Fundação do Ministério Público. O Emerson Wendt, que é delegado, especialista em segurança digital, já esteve no nosso programa várias vezes. E o Guilherme Spilari Costa, que é especialista em Direito Civil e professor também da FMP. Teremos aí hoje pessoas que conhecem bem o assunto para nos ajudar aí também até a prevenir aí como nos precaver contra esses golpes e essas coisas que acontecem utilizando muitas vezes o telefone, né, como meio de realização desses atos criminosos. É um time completo aí para falar sobre o tema, né? Eu estava lembrando assim, né? Agora a gente entrega a idade também, né? Do tema dos telemensagem, né? A gente tinha telemensagem, que era o carro que ia na frente. Agora a gente tem muito mais que isso. Muito bem, então, muito obrigada, Irineu. Obrigado, que seja Cris. um excelente programa logo mais. Bem, então obrigado. 9h estamos lá, estaremos aqui ao vivo. Perfeito. E o Rio Grande do Sul teve o menor crescimento econômico do Brasil nas últimas 2 décadas. É o que aponta um estudo inédito do Instituto FEComércio do Rio Grande do Sul, que mostra que o estado perdeu o dinamismo econômico e produtividade. Na reportagem, você confere quais são os principais desafios para que a economia gaúcha volte a crescer. O levantamento analisou o período entre 2002 e 2023 e mostra que o Produto Interno Bruto gaúcho cresceu 34%, bem abaixo da média nacional, que marcou 58%. O resultado também ficou atrás dos vizinhos Paraná, com alta de 55%, e Santa Catarina, que registrou crescimento de 65%. Como nós somos um estado em que o envelhecimento populacional está numa fase mais avançada do que o Brasil, e a gente atrai poucas pessoas para o estado, mais pessoas saem do estado do que entram no estado, a gente poderia estar crescendo menos por causa disso. Mas não é só isso, essa decomposição nos mostra que a gente, além de crescer menos em termos de população, né, a gente também cresce menos em PIB per capita, né? A nossa economia em relação ao número de pessoas que a gente tem também apresenta, aí não é o menor, mas é o segundo menor crescimento das últimas 2 décadas. E a gente pode para a terceira decomposição, que é dividir esse PIB per capita, o crescimento do PIB per capita, em 2 coisas. A primeira, que é maior participação de trabalhadores na economia, né, na população, ou redução de produtividade, ou dificuldades para crescer a produtividade. O principal fator apontado pelo estudo para explicar esse baixo desempenho é a produtividade. Entre 2002 e 2023, ela cresceu em média 0,65% ao ano no Rio Grande do Sul, enquanto a média nacional foi de 0,94%. Segundo os pesquisadores, elevar a produtividade é o principal desafio para o estado voltar a crescer. A gente tem uma dificuldade séria no Rio Grande do Sul em termos de educação, né? A qualidade da educação no Rio Grande do Sul, principalmente a educação pública, que forma a maior parte dos trabalhadores que formam o nosso PIB, ela tem resultados, os índices de qualidade, né? Quando a gente olha o IDEB, eles crescem, eles avançam de forma mais devagar que outros estados do país. Então, isso poderia tranquilamente explicar o nosso crescimento menor de produtividade. A gente tem a questão da infraestrutura, né, que há muito tempo contida, agargalada no Rio Grande do Sul por causa do nosso problema fiscal. Então, né, vários indicadores de infraestrutura mostram isso, que a gente tem qualidade de infraestrutura pior do que outros estados. Isso também pode estar influenciando o nosso déficit de crescimento em termos de produtividade. Segundo o Instituto, enfrentar esses gargalos é a chave para elevar a produtividade e fazer a economia gaúcha voltar a crescer. A questão da educação, a questão da infraestrutura,
também é uma coisa que a gente precisa enfrentar, né? Melhorar a nossa qualidade de infraestrutura e as melhorias, as concessões que vêm sendo feitas devem ter impacto no futuro para essas taxas, né? E a gente precisa melhorar o nosso ambiente de negócios, né? É importante a gente lembrar que todas as regras que a gente cria para a economia, todas as leis que a gente aprova, né? Que criam dificuldades para as empresas produzirem, né? Que criam dificuldades para a rotina das empresas, que prejudicam a eficiência das empresas, acabam impactando no nosso crescimento de produtividade. Então, quanto mais difícil é a rotina de uma empresa para produzir, menos produtiva ela é, e isso acaba se refletindo na capacidade de gerar renda do Estado. Esta é a primeira de uma série de pesquisas do Instituto Fecomércio RS que vão investigar os fatores que limitaram o crescimento da economia gaúcha. Os próximos estudos devem aprofundar temas como demografia, mercado de trabalho e estrutura produtiva para identificar caminhos que possam fortalecer a competitividade e a geração de renda no Estado. No próximo bloco, zagueiro colorado Vitor Gabriel é condenado e ficará fora dos gramados até que Gabriel Peck, do Cruzeiro, volte a treinar. O intervalo é rápido e a gente volta já. Estamos de volta com o RS em Movimento e agora eu recebo aqui no estúdio o Rogério Amaral. Já está conosco. Boa noite. Boa noite, Cris Viegas. Tudo bem? Tudo bem. O Rogério está aqui porque agora é hora de futebol por aqui. Muito bem. Rogério, a gente tem um tema aí para falar hoje, que é a questão do Vitor Gabriel, né? O zagueiro aí do Inter que deu aquele carrinho e acabou quebrando a perna do Gabriel Peck, do Cruzeiro. Gabriel Peck do Cruzeiro, né? Que foi julgado, então, o Vitor Gabriel, condenado, né? Condenado, uma punição que a gente vai saber mais detalhes em seguida, mas que eu já antecipo que, para mim, é uma punição que o Superior Tribunal de Justiça Desportiva aplicou para servir de exemplo. É isso, tá? Mas vamos dar uma conferida aí na reportagem, né? Vamos conferir na matéria do Giovanni de Oliveira. O zagueiro do Inter, Vitor Gabriel, foi condenado pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva pela falta que resultou na fratura do meio-campista Gabriel Peck do Cruzeiro. A corte determinou que o defensor cumpra a suspensão até que o jogador do time mineiro retorne aos treinamentos, em um prazo máximo de 180 dias. Vitor Gabriel foi julgado no artigo 254 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva, que define jogada violenta. Gabriel Peck sofreu uma fratura na tíbia e passou por cirurgia. A expectativa é que a recuperação dure de 3 a 4 meses. A defesa do Inter apresentou as mensagens trocadas entre o zagueiro colorado e o meia cruzeirense. Fala, meu parceiro. Hoje de manhã eu recebi ali nas imagens. Ainda tá vendo, talvez eu vou ter que passar por cirurgia assim, mas 4 meses eu tô de volta. Obrigado aí pela mensagem, pelo pedido de desculpa. Pode ficar em paz, mano. Eu te desculpo, te perdoo. Eu sei que é difícil pra tu também, nem imagino que tu deve estar passando aí. Eu sei que não foi de maldade, mas fique em paz, mano. Se precisar de mim também, qualquer coisa, pode falar comigo, tá bom? Sabe que eu vou estar orando por você todos os dias, mano, todas as minhas orações. Vou colocar você para que Deus abençoe sua recuperação, para que você volte a jogar o mais rápido possível. Peço desculpas mais uma vez à sua família, mano. Sei que, você acabou de chegar, foi uma lesão grave assim, você pode ficar fora por um pouco mais de tempo. Eu, muito mal, mano, me sentindo muito mal assim. Não foi jamais com intenção alguma, mano, de te machucar. Na audiência, Vitor Gabriel se emocionou. Não tive nenhuma intenção e o que eu pudesse fazer por ele era orar naquele momento, enquanto cristão, ele também é um cara cristão. Eu me coloquei em posição de ele desde que aconteceu. Perdão. No julgamento, o clube apresentou um áudio atribuído ao VAR.
Não, ele força o movimento com as nádegas e levanta a sola, ok? Eu acho também errado. Pega um pouco acima do meião branco do jogador do Cruzeiro, um pouco acima. Não, vocês estão me incutindo dúvida agora, eu posso ter errado. Eu preciso de ver, vocês acham? Tudo bem, mas você não quer verificar a intensidade do lance? Porque ele escorrega, é acidental. No entanto, o material teria sido produzido por um site de paródias. Indagado por uma das magistradas, o advogado que representava Vitor Gabriel afirmou que iria apurar a fonte e pediu que a prova fosse desconsiderada. A condenação do zagueiro ainda é passível de recurso. Rogério, eu não sou assim tão especializada em futebol, mas me parece que esse tipo de situação acontece toda hora, então tem que condenar muita gente aí. Pois é que o julgamento, ele tinha inicialmente este foco, né, do artigo previsto no Código Brasileiro, né, de Justiça Desportiva, que é o código esse 524, enfim, né, de que poderia haver essa punição. Então isso é o que se discutia antes e até durante parte do julgamento. Só que aí, como nós vimos na reportagem do Giovanni, durante o julgamento, esse áudio que seria do árbitro do VAR, aquele árbitro que fica fora de campo, que fica nos monitores e tal, né, para auxiliar, e às vezes mais atrapalha, mas tudo bem, isso é outra questão, né? Esse áudio foi apresentado como uma das provas. Só que esse áudio, aí, como disse o Giovanni na reportagem, era de um site de paródias. Tá? Um site que tem várias imitações de situações, né, que são situações reais. E o advogado do Internacional só foi informado disso durante esse julgamento. E aí ficou aquela história. Foi má intenção do advogado querendo ludibriar o julgamento, os auditores do STJD, ou foi um engano, onde o advogado foi, vamos dizer, inocente, foi mal informado, não confirmou a veracidade desse áudio. Então, passou, depois do episódio, Cris, muito mais a ser debatido do que o tempo de pena que foi imposto ao Vitor Gabriel, que é uma pena máxima de 6 jogos, e mais o período que o jogador do Cruzeiro volte a atuar, no limite de 180 dias. Por exemplo, se o jogador do Cruzeiro, Gabriel Peck, voltar a atuar dentro de 3 meses, 90 dias, por exemplo, não é? Ou 4 meses, como ele chega a dizer no áudio aí, que trocou com o Vitor Gabriel, 120 dias, então essa pena do Vitor Gabriel do Internacional é de 120 dias. Agora, se demorar mais tempo, digamos que demore 6 meses, que é o período, aí são 180 dias. Se demorar mais que 6 meses, 7, 8 meses para o jogador do Cruzeiro voltar, o Vitor Gabriel cumpre no máximo 6 meses, que são 180 dias. Agora, é importante frisar que cabe ao Internacional apresentar recurso, né, da punição de 6 jogos e também dessa punição de 180 dias. Tá? Certo. Eu entendo, tá, que o Tribunal de Justiça Desportiva, o Superior, que fica no Rio de Janeiro, está tentando marcar um momento de exemplo da pena. E também, em certo ponto, se eximindo aí de não aplicar a pena máxima. Porque o Cruzeiro reclamou oficialmente, o Cruzeiro queria participar como terceiro interessado desse julgamento, não é? E essa turma do STJD entendeu que não precisava o Cruzeiro participar, né, que poderiam decidir por conta os auditores. E foi isso que aconteceu. O Cruzeiro não foi autorizado a participar, mas no julgamento a punição, a condenação foi pela pena máxima. E, Rogério, digamos que o Vitor Gabriel fique aí os 6 meses, né? Esses 6 meses fora. Como é que fica isso para o clube, não ter ele durante esse período? Bom, aí vai ter que jogar os substitutos. O Vitor Gabriel continua vinculado ao clube, recebendo a sua remuneração mensal normalmente, tudo aquilo que está no contrato. Apenas ele fica treinando, não é impossibilitado de treinamento junto com o grupo todo, só não pode jogar. Agora, o Internacional
já anunciou que vai entrar com recurso e isso já deve estar sendo protocolado. Agora, depois do julgamento, o que ficou foi essa questão aí do escritório de advocacia que representa o Internacional e, aliás, esse escritório tem muita experiência, não é, em justiça desportiva, porque são advogados que já integraram, inclusive, o departamento jurídico do próprio Internacional e hoje, independentemente, fazem a defesa tanto do Internacional quanto de outros clubes. Então, isso ficou ruim para esse escritório e ficou ruim também para o Internacional, que, aliás, o Internacional divulgou, né, uma nota oficial a respeito desse episódio em conjunto com esse escritório de advocacia. A gente tem essa nota? Temos essa nota aí, né? Tá. Vamos colocar essa nota para que a gente... tanto o escritório quanto o Inter ressaltam que jamais tiveram a intenção de praticar qualquer ato motivado por má-fé no âmbito do processo em questão. Houve sim uma falha reconhecida na captação e utilização do conteúdo apresentado na defesa do jogador, imediatamente assumida mediante pedido expresso de retirada do áudio dos autos. Então foi isso que aconteceu. A nota é mais extensa, mas esse é o ponto principal, né, dessa nota divulgada pelo Internacional. Não houve aí uma checagem muito aprofundada desse áudio quando foi enviada? Mas eu confesso o seguinte, claro que a responsabilidade seria do escritório de advocacia, do Internacional, mas eu te digo com toda sinceridade, hoje, nesse momento, depois que se divulgou que era um áudio fake, que era uma paródia, está aparecendo muito engenheiro de obra pronta, dizendo, não, mas o áudio é fácil de verificar, não sei o quê. Não é fácil de verificar. Tanto que é uma paródia. Não é? Uma paródia é quase uma cópia do que é uma versão original. Pode ter outros elementos, né, inclusive que possam ser de brincadeira, outros termos, enfim. Mas uma paródia é isso. E quando se apresentou a primeira vez esse áudio, nós estávamos ao vivo na programação da Rádio Guaíba e nós éramos em 5 pessoas e nenhuma das 5 pessoas identificou como se fosse um áudio falso. E nem mesmo os auditores lá do STJD identificaram como tal. Foi preciso que uma das auditoras, tanto que são 3 auditores, 3 já haviam votado, né, pela punição, pela condenação, quando esta auditora recebeu a informação de que o áudio seria falso, que seria de um site de paródia. Então, nem mesmo lá. Então, realmente era muito difícil. Depois, agora, quando se sabe que é um áudio falso, começa a se observar, não, tem uma torcida de fundo, tem uma expressão aí que não é usada. Agora, né? Quando se sabe que o áudio é fake. Mas, na hora, não era realmente identificável que fosse sequer uma paródia. Muito bem. Rogério, falando agora de tricolor, a gente tem o anúncio aí de um meia croata que está se juntando aí essa legião estrangeira do Grêmio. É legal isso, é legal, né? O Grêmio já tinha trazido o Braithwaite, já tinha trazido o Amuso e agora já trouxe um de Cabo Verde e um da Croácia, né? Então, realmente é uma legião estrangeira que pode ser, vamos dizer, um encontro da ONU, né? A gente só espera que não se transforme numa torre de Babel, cada um falando uma língua sem se entender. Mas é muito legal. Vamos conferir isso aí, Cris? Vamos conferir na reportagem do Andrei Pereira. O croata Filipe Krovinovic é um novo meia tricolor. O jogador que estava no Hajduk Split, vice-campeão da primeira divisão da Croácia, assinou um contrato que vai até o fim de 2028. Krovinovic foi comandado por Luiz Castro entre 2016 e 2017, quando estava no Rio Ave de Portugal. Com uma pluralidade de idiomas e nacionalidades, o Grêmio tem uma comissão técnica com 7 profissionais portugueses e um elenco com 13 atletas estrangeiros de 8 nacionalidades diferentes e de 4 continentes diferentes.
Além do croata recém-contratado, são 4 argentinos: Kahneman, Pavon, Léo Pérez, Nardoni, os colombianos Enamorado e Monsalve, Vila Sante e Balbuena do Paraguai, Amuso de Gana, Bright White da Dinamarca, Noriega, que tem nacionalidade peruana e japonesa, e o cabo-verdiano, também recém-contratado, Giovanni Cabral. Com essa quantidade de gringos, o Grêmio precisa lidar com o limite por súmula no Brasileirão e na Copa do Brasil. É permitido apenas 9 por partida. O zagueiro Kahneman se naturalizou brasileiro e pode ser relacionado para as partidas sem contar como estrangeiro. Na Copa Sul-Americana não existe limite de estrangeiros. É importante, Cris. O Grêmio joga quinta-feira, né, pela Copa Sul-Americana contra o Bolívar aqui na Arena, mas é interessante que todos eles têm uma comunicação fácil. Cabo Verde, evidente, fala o português. Não é esse croata, como jogou em Portugal, também fala português. A única, o Braithwaite jogou na Espanha, fala espanhol e hoje fala um português, né, excelente. E aí só a dificuldade era com o Amuso. Né? Belga e ganês, que é a mescla, a mistura dele, e que só falava o inglês, mas já está falando um pouquinho de português também, o Amuso. Então é isso aí. Que no futebol eles falem a mesma língua, tá ótimo. Isso é importante, perfeito. Rogério, muito obrigada. Boa noite para Cris. você. O RS Movimento fica por aqui. Você pode acompanhar esse e outros programas também em nosso canal no YouTube. Basta procurar por canal Rede RS. A gente volta amanhã às 6h30 aqui na tela da Rede RS. Eu espero vocês. Uma boa noite.